Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos falar um pouco sobre os métodos, as estratégias e métodos de estudo dos fenômenos sociais segundo Durkheim. No vídeo anterior a gente viu as características dos fatos sociais, a gente viu que eles são externos, são coercitivos e são gerais. E hoje a gente vai falar um pouco sobre os procedimentos para estudar esses fenômenos sociais. Uma coisa que o Durkheim afirmou no seu livro As Regras do Método Sociológico, que resume bem a ideia dele, é essa percepção de tratar os fatos sociais como coisas. Então, o que significa isso? Aparentemente tem uma confusão aí, né? Porque como a gente já conversou, os fatos sociais são, na grande maioria das vezes, fatos morais, são ideias, são valores que a gente carrega. E quando a gente fala em coisas, geralmente a gente está pensando em elementos que têm uma certa materialidade física. Então, o que significaria tratar os fatos sociais como coisas? Quando Durkheim diz isso, está querendo dizer que a gente deve descrever os fenômenos sociais a partir das suas características objetivas, aquelas que independem das opiniões pessoais e individuais. Então, olha só, para dar um exemplo do mundo material, acho que eu já falei desse exemplo algumas vezes para vocês. Se você pedir para um carpinteiro fazer uma mesa alta ou uma mesa baixa para você, o carpinteiro provavelmente ele vai ficar confuso, porque o que é alto e o que é baixo depende da sua própria altura, né? Se você tem 2 metros ou se você tem 1,5 m, uma mesa alta e uma mesa baixa podem ser coisas diferentes. Agora, se você disser que quer uma mesa com 1,20 m, aí você está descrevendo uma característica objetiva da mesa. Então, o sistema de medição que a gente utiliza, o sistema métrico, ele transforma as características, ele converte as características dos elementos em características objetivas, de forma que 1,20 m é 1,20 m para qualquer pessoa. Você pode achar que é baixo para você ou que é alto para você, mas de qualquer forma permite uma comunicação universal, digamos assim, dentro daquela sociedade. Se todo mundo sabe que é 1,20 m, 1,20 m é uma característica objetiva da mesa. Se ela é bonita, se ela é feia, se ela é alta, se ela é baixa, isso tudo já vai depender da opinião do indivíduo. Então, a gente poderia proceder a essa ideia do Durkheim da mesma maneira a respeito dos fatos sociais. A gente pode descrever os fatos sociais a partir das suas características objetivas e que independem da nossa opinião. Então, por exemplo, você pode achar que o casamento é uma instituição muito importante, que cria uma família, ou você pode achar que o casamento é um instrumento de dominação masculina sobre as mulheres. No entanto, todo mundo vai concordar sobre o que constitui uma relação do tipo casamento. Ela une duas pessoas, e aí podem ser do mesmo sexo ou não ser do mesmo sexo, depende da sua visão política também, né? Mas de qualquer forma, de uma maneira geral, o casamento reúne duas pessoas e tem consequências civis, né? Por exemplo, em relação à transmissão da propriedade e assim por diante. Então, o Durkheim ele achava que da mesma forma que a gente pode identificar características objetivas dos fenômenos naturais, a gente também pode descrever os fenômenos sociais a partir de características objetivas. Então, se você vai descrever, por exemplo, uma missa católica, não importa se você é católico ou se você não é, mas você pode descrever de uma maneira objetiva. Então, tem um padre que, digamos assim, conduz a cerimônia, que a gente pode chamar de sacerdote, né, um sacerdote daquela religião. Então, os fiéis geralmente ficam sentados de frente para o sacerdote. Geralmente, o livro sagrado ele tem uma centralidade no ritual da missa e assim por diante. Então, você pode ir descrevendo uma série de elementos objetivos da missa sem fazer nenhum juízo de valor, sem dizer se os católicos estão certos ou se eles estão errados sobre a interpretação da Bíblia. Então, descrever os fatos sociais de maneira objetiva é deixar as nossas opiniões individuais de lado, inclusive os nossos sentimentos. No entanto, Durkheim também diz uma coisa desafiadora, que sim, a gente deve deixar os nossos sentimentos de lado na hora de estudar esses fenômenos, mas a gente pode estudar os sentimentos de uma maneira sociológica. Então, por exemplo, os rituais de luto nas sociedades ocidentais, nas sociedades orientais, estão relacionados, por exemplo, a cores diferentes. Geralmente o luto está relacionado à cor preta no Ocidente e o luto está relacionado geralmente à cor branca ou a cores mais claras no Oriente. Então, quer dizer, os sentimentos do luto estão associados a cores diferentes. Você pode identificar esse padrão e essas variações de padrão. Então, você está estudando os sentimentos
de uma maneira objetiva. Então, todo mundo da sociedade ocidental concorda que geralmente usa-se tons escuros numa cerimônia desse tipo, né?